Nessa aula vamos aprofundar o Teorema de Bayes, ver como ele funciona em problemas práticos e fazer uma revisão geral dos tópicos que nós estudamos até agora. O foco vai ser entender como usar as novas informações para atualizar as probabilidades e conectar tudo o que nós aprendemos. Na aula passada vimos como o Teorema de Bayes nos ajuda a calcular a probabilidade de uma causa dada uma evidência. A forma completa do teorema, combinada com o teorema da probabilidade total, é dado por probabilidade de BJ dado A é igual a probabilidade de A dado BJ vezes a probabilidade de BJ dividido pelo somatório com I variando de 1 até N da probabilidade de A dado BJ, ou BI, vezes a probabilidade de BI. Então essa é a forma completa do teorema de Bayes. Então bora ver um pequeno exemplo. Imagina que uma doença afeta 1% da população e um teste para detectar a doença tem o seguinte. Então aqui eu estou chamando de D o evento estar doente. Então a probabilidade de alguém estar doente é de 1%, ou seja, 0,01. E aí esse teste ele tem sensibilidade de 95%. Significa a probabilidade do teste ser positivo se a pessoa tem a doença. Então, assim, se eu pegar uma pessoa que eu sei que está doente e fizer o teste com ela, existe 95% de chance do teste dar positivo. Ou seja, ainda existe uma chance de 5% de uma pessoa que está doente fazer o teste e o teste não dizer que ela está doente. Então tem esse possível erro aí. E esse teste ele tem uma especificidade de 90%, que é a probabilidade do teste ser negativo se a pessoa não tem a doença. Então, se eu pegar uma pessoa que eu tenho certeza que não está doente, o teste terá 90% de chance dele dar negativo. Ou seja, ainda existe uma chance de 10% de eu pegar uma pessoa que não está doente e o teste dizer que a pessoa está doente. E aqui eu chamei o evento de estar doente por D, e aí o não estar doente vai ser o complementar de estar doente. Então eu coloquei aqui D complementar para representar não estar doente. E aí a pergunta é, se uma pessoa testa positivo, qual é a probabilidade de que dela realmente ter a doença? Ou seja, qual é a probabilidade de uma pessoa estar doente, dado que o teste deu positivo? Então, a gente sabe a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, e do teste dar negativo, dado que a pessoa não está doente. Mas agora a gente quer a probabilidade de estar doente, dado que o teste deu positivo. Ou seja, a gente quer inverter esses eventos aqui. Queremos calcular a probabilidade de estar doente, dado que o teste deu positivo. Então, a gente vai utilizar a fórmula de Bayes. Então, vamos escrever ela aqui. O que ela nos diz? Ela fala que a probabilidade de estar doente, dado que o teste deu positivo, é igual à probabilidade do teste dar positivo, dado que está doente, multiplicado pela probabilidade de estar doente, dividido pela probabilidade do teste dar positivo. Então, nós queremos calcular isso daqui. Então, vamos utilizar essa expressão daqui. Observe que isso e isso nós já temos. Aí faltaria somente essa parte daqui. Então, passo 2, identificarmos os valores fornecidos. Temos que a probabilidade de estar doente é de 0,01. Então, se a probabilidade de estar doente é de 0,01, então a probabilidade de não estar doente vai ser de 0,99, que é 1 menos 0,01. Ou seja, se a probabilidade de estar doente é de 1%, a probabilidade de não estar doente tem que ser de 99%. Também sabemos que a probabilidade
do teste dar positivo, dado que a pessoa está doente, é de 0,95. E como a especificidade é de 0,9, temos que a probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa não está doente, vai ser igual a 1 menos 0,9, que é igual a 0,1. Beleza. Agora vamos para o passo 3. Então, o passo 3 seria calcular a probabilidade do teste dar positivo, usando a probabilidade do teorema total. Ou melhor, o teorema da probabilidade total. E aí, né, observando que estar doente e não estar doente, ele forma uma partição do espaço amostral total. Então, ou a pessoa está doente ou a pessoa não está doente. A pessoa vai ter que estar em um desses conjuntos e ela não pode estar nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ela não pode estar doente e não estar doente ao mesmo tempo. Então, nós temos uma partição do espaço amostral. Então, a probabilidade do teste dar positivo é igual à probabilidade do teste dar positivo dado que está doente, vezes a probabilidade de estar doente, mais a probabilidade do teste dar positivo dado que não está doente, multiplicada pela probabilidade de não estar doente. E aí, substituindo os valores que nós temos, teremos que a probabilidade de dar positivo é igual a 0,95 vezes 0,01 mais 0,1 vezes 0,99. E aí, fazendo essas contas, obtemos 0,0095 mais 0,099, que é igual a 0,1085. Então, a probabilidade do teste dar positivo, se eu pegar uma pessoa geral, assim, e eu não sei se ela está doente ou não, eu quero saber qual é a probabilidade dessa pessoa fazer o teste e o teste dar positivo. E aí a resposta é 0,1085, que dá mais ou menos 10,85%. Quer dizer, dá exatamente isso. E aí, o próximo passo é aplicarmos o teorema de Bayes. Então, agora que nós temos tudo o que precisamos, iremos aplicar o teorema de Bayes, fazendo a substituição. Obtendo que isso aí é igual a 0,0095 sobre 0,1085. E fazendo essas contas, você vai encontrar aproximadamente 0,0876, ou 8,76%. Então, a probabilidade de que a pessoa realmente esteja doente, dado que o teste deu positivo, é de 8,76%. Vocês imaginavam um valor tão baixo assim? A grande questão é que, como apenas 1% da população ela está doente, então a probabilidade de uma pessoa selecionada aleatória ela realmente está doente, né, é muito baixo, é de apenas 1%. E aí ainda junta o fato de que existe uma chance de 10% da pessoa não doente fazer o teste e dar positivo. Aí, juntando tudo isso, aí você acaba concluindo que a probabilidade de estar doente, dado que o teste deu positivo, é de apenas 8,76%. Ou seja, mesmo que a pessoa vá lá, faça o teste e dê positivo, ainda vai ter mais de 90% de chance dela não estar doente. Então, acho que esse teste não é tão bom assim não, né? Não é tão confiável. Bora ver um outro exemplo, agora aplicado à engenharia de produção. Nós temos uma máquina uma fábrica com 3 máquinas que produzem peças. Sabemos que a máquina 1 ela produz 50% das peças com 2% de defeito. Então, 50% das peças é produzida pela máquina 1 e de todas as peças que a máquina 1 produz, 2% dessas peças são defeituosas. Temos a máquina 2, ela produz 30% das peças
com 3% de defeito. Então, 30% da produção total é produzida pela máquina 2 e de todas as peças que a máquina 2 produz, 3% sai com defeito. E finalmente temos a máquina 3, que produz os 20% das peças restantes, sendo que 5% das peças produzidas por ela são defeituosas. E aí é o seguinte, uma peça é escolhida aleatoriamente e está defeituosa. Qual é a probabilidade dela ter vinda da máquina 1? Então, ou seja, qual é a probabilidade de uma peça ter sido produzida pela máquina 1, dado que eu verifiquei que ela está defeituosa. Então, eu sei que ela está defeituosa, porque eu fiz o teste com ela, verifiquei e encontrei o defeito. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de que essa peça defeituosa tenha sido produzida pela máquina 1. Então, assim, se você não soubesse que a peça estava defeituosa, a probabilidade dela ter vindo da máquina 1 seria de 50%, já que a máquina 1 ela produz metade das peças. Mas agora que você tem a informação adicional de que essa peça está defeituosa, vamos ver como que isso afeta a probabilidade dela ter vindo da máquina 1. Então, o primeiro passo, nós vamos escrever a fórmula. A probabilidade dela ter vindo da máquina 1, dado que ela está defeituosa, usando o teorema de Bayes, isso aí é igual à probabilidade dela ser defeituosa, dado que ela foi produzida pela máquina 1, vezes a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 1, dividido pela probabilidade dela estar defeituosa. Então, novamente, nós já conhecemos isso e conhecemos isso. Agora precisamos calcular isso aqui utilizando o teorema da probabilidade total. Então, isso é o nosso passo 2. Vamos calcular P de D pelo teorema da probabilidade total. E aí, escrevendo aqui, observando, né, que você tem que a máquina 1, a máquina 2 e a máquina 3, elas formam uma partição do espaço amostral, já que todas as peças são produzidas por uma dessas três máquinas e uma peça não pode ter sido produzida por duas máquinas ao mesmo tempo. Então, isso aí realmente é uma partição do nosso espaço amostral. Então, utilizando o teorema da probabilidade total, teremos que a probabilidade dela ser defeituosa vai ser igual à probabilidade dela ser defeituosa, dado que ela foi produzida pela máquina 1, multiplicada pela probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 1, mais a probabilidade dela ser defeituosa, dado que ela foi produzida pela máquina 2, multiplicado pela probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 2, e mais a probabilidade dela ser defeituosa, dado que ela foi produzida pela máquina 3, multiplicado pela probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 3. E aí, substituindo cada um desses valores, né, que nós conhecemos, obtemos essa expressão, que fazendo as contas, obtemos 0,029. Então, essa é a probabilidade de uma peça qualquer, que eu não sei de onde veio, ser defeituosa. Então, agora, aplicando Bayes, obtemos que a probabilidade da peça ter vindo da máquina 1, dado que ela está defeituosa, ela vai ser igual a, então fazendo a substituição e fazendo as contas, obtemos aproximadamente 34,48%. Então, apesar da máquina 1 ela produzir 50% das peças, a partir do momento que eu sei que a peça está defeituosa, as chances dela ter vindo da máquina 1 diminui. Então, assim, essa informação adicional que nós adquirimos, ela afetou a probabilidade que nós tínhamos antes, que era de 50%, baixando para 34,48%. Então, a informação adicional altera as probabilidades. Esse tipo de problema é muito comum em controle de qualidade. Agora vamos fazer uma revisão rápida dos principais conceitos que nós vimos até agora para consolidar tudo, para vocês ficarem bem para a prova. Então, primeiro nós falamos da teoria dos conjuntos,
usamos união, interseção, diferença e complementar para definir espaços amostrais e eventos. E aí, com esse conhecimento, nós definimos espaço amostral e eventos, sendo que o espaço amostral ômega contém todos os resultados possíveis e eventos nada mais são do que subconjuntos do espaço amostral. E aí depois nós definimos o que é uma probabilidade, né? Definimos a forma clássica, a forma frequentista e a forma axiomática de Kolmogorov. Depois nós vimos várias técnicas de contagem, vimos o princípio multiplicativo, permutações, arranjos e combinações para calcular a cardinalidade. Então, muitas vezes, calcular a probabilidade de algum evento nada mais é do que você calcular a cardinalidade do evento dividido pela cardinalidade do espaço amostral. Então, essas técnicas de contagem, elas são muito poderosas e muito úteis em aplicações práticas. Em seguida, nós vimos a probabilidade condicional, que é a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade da interseção de A com B, dividido pela probabilidade de B. E aí, uma vez que a gente definiu o que é a probabilidade condicional, a gente falou sobre a independência de eventos, que diz que dois eventos eles são independentes se a probabilidade da interseção entre eles foi igual ao produto das probabilidades de cada um deles. Em seguida, nós falamos sobre a probabilidade, o teorema da probabilidade total, que nós acabamos de aplicar aqui 2 vezes nesses exemplos que nós vimos anteriormente. E, por fim, nós falamos sobre o teorema de Bayes, que atualiza probabilidades com novas evidências. Então, uma vez que você tem uma nova informação, você atualiza a probabilidade do evento desejado. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa muito importante, que é o seguinte: a probabilidade condicional, ela define uma nova probabilidade. O que eu quero dizer com isso? A probabilidade condicional para um evento fixo A, com probabilidade de A maior do que zero, define uma nova função de probabilidade no espaço amostral, satisfazendo todos os axiomas de Kolmogorov. O que isso quer dizer? Se eu fixo esse evento A aqui, eu posso colocar diversos eventos diferentes aqui. Então, assim, uma vez que eu sei essa informação, eu posso colocar vários eventos aqui e calcular a probabilidade condicional desses eventos. E aí, essa probabilidade condicional aqui, ela pode ser vista como uma nova probabilidade do seu espaço amostral. Por exemplo, digamos que o evento é o seguinte, digamos que o evento A, em primeiro lugar, o nosso fenômeno aleatório, digamos que é o arremesso de um dado. Então, eu arremessei um dado, e aí eu coloco agora para você e eu falo a seguinte informação: ó, o número que saiu, ele é um número par. Então, eu joguei um dado, mas você sabe que é um número par. Então, eu posso calcular, por exemplo, qual é a probabilidade de sair um 1, dado essa informação. Então, você sabe que a probabilidade de sair um 1 vai ser igual a 0. Se eu falar qual é a probabilidade de sair um 2, você vai saber, vai ser 1/3. Então, você vê que a probabilidade condicional, uma vez que eu fixei essa condição, né, que nesse caso foi que saiu o número par, então você vê que você consegue definir novas probabilidades para cada elemento do seu espaço amostral. Então, então, você vendo essa probabilidade condicional, né, você fixado esse evento A, isso em si é uma nova probabilidade que satisfaz os axiomas de Kolmogorov. Então, o que quer dizer que ela satisfaz os axiomas de Kolmogorov? Primeiro, temos que a probabilidade de B dado A, ele é um número entre 0 e 1 para qualquer evento B. Então, sempre vai ser um número entre 0 e 1. A probabilidade do espaço amostral dado A continua sendo igual a 1, pois o espaço amostral ele ocorre com certeza, dado que A ocorreu.
se eu tenho que B1, B2, etc., são eventos disjuntos. Então, a probabilidade da união entre eles, dado A, é igual à soma das probabilidades de cada um deles, dado A. Então, essas três coisas, elas são válidas, né? Que são os axiomas de Kolmogorov. Então, por exemplo, poderíamos chamar essa probabilidade dado A com um novo nome. Eu poderia chamar ela de... Porque vocês lembram que eu falei que a probabilidade ela é uma função. Ela é uma função cujo domínio são os eventos do espaço amostral. Aí, para cada evento do espaço amostral, ela associa o número entre 0 e 1. Então, a probabilidade, o P ele é uma função. Então, aqui eu estou definindo, na verdade, uma nova função que eu posso chamar, por exemplo, de P2. Então, estou chamando de P2 essa nova probabilidade, dado que o evento A ocorreu. E aí, olha só. Para eventos A e B, sendo que a probabilidade da interseção entre eles é maior do que 0, a probabilidade condicional composta, ela satisfaz o seguinte. Então, preste muita atenção nisso aqui. O que eu quero dizer probabilidade condicional composta? Observe que essa nova probabilidade aqui, ela foi definida como sendo uma probabilidade condicional. Aí agora a gente quer saber o seguinte, e se eu quiser pegar agora o P2 e calcular uma probabilidade condicional com o P2? Ou seja, eu quero calcular o P2 de algum evento dado B. Então, olha só, esse P2 aqui é a nova probabilidade. Então, eu posso calcular a probabilidade condicional, a probabilidade condicionada a algum evento B, dado que essa probabilidade B aqui seja maior do que 0. Então, isso daqui ele vai ser igual à probabilidade, né, dado a probabilidade do evento, dado B interseção A. Então, olha só, como é que você calcula a probabilidade condicional de um evento aqui, utilizando essa função de probabilidade P2, dado que o próprio P2 ele já é uma probabilidade condicional. Então, você calcula utilizando a probabilidade original, só que aqui, em vez de você condicionar apenas ao A, você vai condicionar ao A interseção B. Então, isso aqui vai ser igual à probabilidade do evento que você quer calcular a probabilidade condicional, interseção com B e A, dividido pela probabilidade de B interseção A. Então, isso aqui é muito importante e a gente vai utilizar isso daqui no nosso próximo exemplo. Uma linha de produção de peças automotivas tem 3 turnos de trabalho, turno A, turno B e turno C, e cada turno tem uma taxa de defeitos. Então, nós temos que o turno A ele é responsável por 40% do total da produção, o turno B é responsável por 35% da produção e o turno C ele é responsável por 25% da produção. E além disso, nós sabemos o seguinte, sabemos que no turno A, 3% da produção do turno A são defeituosas, sabemos que 5% da produção do turno B é defeituosa e sabemos que 2% da produção do turno C é defeituosa. E aí, ó, uma peça é selecionada aleatoriamente e passa por um teste de qualidade, sendo que esse teste de qualidade ele tem sensibilidade de 90%, que é a probabilidade de detectar uma peça defeituosa. Então, ou seja, se uma peça ela é defeituosa, esse teste tem 90% de chance de dar positivo, de dar ok, não, essa peça é defeituosa. Então,
Ou seja, 10% dos testes que você faz nas peças defeituosas, as peças defeituosas são acusadas como não sendo defeituosas. Então isso é parecido com o teste da doença que a gente viu no início da aula. E esse teste ele tem uma especificidade de 95%, que seria a probabilidade de identificar corretamente uma peça não defeituosa. Então, ou seja, 95% das vezes que o teste ele dá negativo, de fato as peças não são defeituosas. Então, quer dizer que 5% das peças defeituosas passa como se não fosse defeituosa. Então, agora queremos saber o seguinte: se o teste ele indica que a peça é defeituosa, qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida no turno A? Ou seja, qual é a probabilidade dela ter sido produzida pelo turno A, dado que o teste deu positivo? Então, passo 1 vai ser escrevermos a fórmula do teorema de Bayes. E este problema ele é feito para engenheiro de produção, pois ele simula um cenário real de controle de qualidade. Então, o que o teorema de Bayes fala? Ele fala que a probabilidade de A dado T+, é igual à probabilidade de T+, dado A, vezes a probabilidade de A, dividido pela probabilidade de T+. E aí nós temos que identificar as probabilidades que precisaremos utilizar para calcular essa probabilidade acima. Então sabemos que a probabilidade da peça ter sido produzida pelo turno A é de 0,4. A probabilidade dela ter sido produzida pelo turno B é de 0,35. E a probabilidade dela ter sido produzida pelo turno C é de 0,25. Então vamos agora calcular essa probabilidade aqui, ó. Que é a probabilidade do teste dar positivo, dado que a peça ela é do turno A. Então, como o teste depende da peça ser defeituosa ou não, usaremos o teorema da probabilidade total para cada turno. Então, sabemos que temos que a probabilidade de T+ dado A vai ser igual. E aí, o que acontece? Eu vou chamar essa probabilidade aqui condicionada ao A, eu vou chamar ela de P2. Então, isso aqui eu vou chamar de P2 de T+. Então, vamos encarar esse P2 aí como sendo uma nova probabilidade. E aí, vamos aplicar a probabilidade total para P2. Então, a probabilidade, esse P2 de T+, ele vai ser igual a P2 de T+, dado D, multiplicado por P2 de D, mais P2 de T+, dado D complementar, multiplicado por P2 de D complementar. Então, aqui eu estou usando a partição ser defeituosa, não ser defeituosa. E aí agora eu vou usar aquilo que a gente viu antes do exemplo, né, que esse P2 de T+, dado D, nada mais é do que a nossa probabilidade original de T+, dado D interseção A. E aí multiplicado por probabilidade de D dado A. Mesma coisa vale para os outros. Mais a probabilidade de T+ dado D complementar vezes interseção A, multiplicado pela probabilidade de D complementar dado A. E aí, fazendo a substituição, temos que a probabilidade de D dado A é igual a 0,03. Então, a probabilidade de D dado A é igual a 1 menos 0,03, que é igual a 0,97. E a probabilidade de T+ dado D interseção A vai ser igual... Só pensar aqui na coisa. E assim, ó, observe que o teste, a probabilidade do teste dar positivo, dado que a peça é defeituosa,
não depende de onde vem a peça, se ele vem do A, se ele vem do B, etc. A probabilidade do teste dar positivo, dado que a peça é defeituosa, é sempre igual para qualquer que seja o turno que produziu a peça. Então, a gente consegue remover esse A daqui, já que essa probabilidade de ter mais, ele não depende não depende desse A. Então, isso aí vai ser igual à probabilidade do T mais dado D. E isso vai ser igual a 0,9, que foi o que a questão nos forneceu. E aí, a probabilidade de T mais dado D complementar interseção A, isso aí vai ser igual a 1 menos a probabilidade de T menos dado D complementar interseção A, e a gente sabe que isso daqui vai ser igual a 0,95, então isso aí vai dar 0,05. Então a probabilidade do teste dar positivo, dado que a peça não é defeituosa, é de 0,05. E aí agora podemos calcular essa probabilidade aqui substituindo os valores que nós encontramos. E aí, fazendo as contas, iremos obter 0,0755. Então, observe que isso que nós calculamos aqui, ele é essa parte daqui, ó. E aí agora vamos calcular a probabilidade de T mais dado B e T mais dado C de forma completamente análoga. Então, para o turno B, nós vamos encontrar que a probabilidade de T mais dado B vai ser igual a 0,0925. Para o turno C, iremos encontrar que a probabilidade de T mais dado C é igual a 0,067. E aí agora nós vamos calcular a probabilidade do T mais utilizando o teorema da probabilidade total, já que os turnos A, B e C eles formam uma partição para o nosso espaço amostral. Então, escrevendo o teorema da probabilidade total para a probabilidade do teste dar positivo e fazendo as substituições por todos os valores que nós obtivemos e fazendo as contas, obteremos 0,079325. E aí, finalmente, estamos aptos a aplicar o teorema de Bayes, onde, fazendo a substituição e fazendo as contas, obtemos aproximadamente 38,07%. Então, ou seja, dado que a gente fez o teste e o teste ele deu positivo, então a probabilidade de que ele tenha vindo do turno A é de 38,07%. Então a gente sabe que se eu não soubesse desse teste, do resultado do teste, e eu escolhesse uma peça aleatória, eu saberia que a probabilidade dele ter vindo do turno A é de 40%, já que o turno A ele produz 40% de toda a produção. Mas uma vez que eu sei que a gente fez o teste e o teste deu positivo, eu consegui atualizar a probabilidade dele ter vindo ou seja, eu saber que o teste ele deu positivo, isso diminuiu um pouquinho as chances da peça ter sido produzida pelo turno A. Esse problema ele é muito interessante porque ele combina o teorema de Bayes junto com o teorema da probabilidade total e ele exige bastante cuidado com os cálculos. Você vê que a gente teve que fazer várias contas aí, calcular várias probabilidades, mas se você ir com muita calma e fazer cada passo com bastante atenção, não é algo difícil.
Pode ser trabalhoso, porém não é difícil.